Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade vendo os diferentes ambientes que existem no LaTeX. Especificamente hoje a gente vai ver um ambiente chamado Figure, que nos permite inserir figuras no LaTeX. Então o objetivo do vídeo de hoje é ensinar para você como é que você pode fazer para inserir uma figura no LaTeX, como você pode fazer não somente para inserir a figura, mas para inserir uma legenda na figura, para você referenciar a sua figura no texto, para você deixar a sua figura no local mais adequado do seu texto, como você também pode fazer para inserir a fonte da figura, para deixar exatamente no padrão da ABNT, que é o que normalmente a gente utiliza nos nossos trabalhos acadêmicos, não é verdade? Então, se esse vídeo aqui é importante para você, se todo esse conteúdo vai ser útil, então fica atento até o final, porque com certeza vai ter muitas dicas aqui bem bacanas para você, tá bom? Bom pessoal, antes de a gente começar o vídeo especificamente, eu queria pedir a sua ajuda. E como é que você pode me ajudar? Compartilhando esse vídeo com outras pessoas que também têm interesse em aprender LaTeX. Dessa forma o meu canal vai poder crescer um pouco mais. Eu estou iniciando agora, no YouTube, e essa seria uma forma assim maravilhosa. Eu ia ficar muito grato se você pudesse pegar esse link e mandar para outras pessoas, porque minha meta, afinal de contas, é chegar em 1000 inscritos até o final desse ano, e eu conto com a sua ajuda para isso, tá bom? Então faz esse favor para mim e vou ficar muito grato a você. Então vamos diretamente agora ao que a gente vai ver hoje, que é como inserir uma figura no LaTeX, tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Eu estou aqui com um documento que eu criei no Overleaf, vou deixar o link desse documento na descrição desse vídeo. Nesse documento aqui, pessoal, eu criei um texto, na verdade eu joguei um texto aleatório. Fui lá no Lorem Ipsum, naquele site que gera um texto aleatório, e o que eu quero mostrar é que como você pode fazer para inserir uma figura no meio do seu documento de texto. Você está escrevendo seu trabalho acadêmico e quer jogar uma figura lá no meio. Vamos supor que nesse caso aqui, desse documento que eu estou com ele aqui aberto, eu quero inserir uma figura no segundo parágrafo dele. Como é que eu posso fazer isso? Então eu vou vir aqui no segundo parágrafo do meu texto, olha só. Deixa eu só deixar aqui do lado, porque eu acho que vai ficar um pouco melhor. Veja, eu vou aqui no segundo parágrafo, ó, vou dar aqui um espaço e vou inserir usando o ambiente Figure, como eu falei para vocês, que é um ambiente que nos permite inserir figuras no LaTeX, tá? Então, /begin, a gente sabe que todo ambiente começa com /begin, e o nome do ambiente, que nesse caso aqui é o Figure. Veja que o Overleaf aqui, ele já tem um autocomplete. Se você apertar Tab, ele já vai gerar essa estrutura aqui, o que já facilita bastante a nossa implementação. Mas essa estrutura que ele gera não é a mais completa possível, e eu vou mostrar para você que existem alguns outros parâmetros que a gente pode adicionar aqui e alterar a ordem de outros, que vai permitir que a gente gere um resultado mais adequado, que se enquadre especificamente no modelo da ABNT, tá? Vamos analisar linha por linha dessa estrutura. Primeiro, /begin Figure, para iniciar o ambiente, não é verdade? Só que quando a gente inicia a figura, logo depois desse /begin Figure, a gente coloca um preâmbulo, pessoal. Aqui ele não colocou, mas o ideal é que a gente sempre coloque esse preâmbulo, porque com esse preâmbulo aqui, que fica entre colchetes depois do begin, vai nos permitir especificar exatamente onde a gente quer que a nossa figura fique. Então, se eu quero que a minha figura fique exatamente onde eu estou colocando ela aqui, no meu código aqui do LaTeX, eu preciso especificar isso por meio desse preâmbulo. Esse preâmbulo nos permite colocar alguns parâmetros. Por exemplo, se eu colocar H, simplesmente H entre esses dois colchetes, eu estou dizendo que eu quero que a figura fique exatamente aqui, porque vem do inglês here, beleza? Que significa aqui. Então, se eu colocar H, a figura vai ficar exatamente aqui. Se eu colocar T, pessoal, T é de top, certo? Então, quero que a figura fique no topo da página. É um outro parâmetro que eu posso colocar. Se eu colocar B, esse B vem de bottom, do inglês também, que significa que eu quero que a figura fique lá no final da página. Então veja, normalmente quando a gente insere uma figura, por exemplo, no nosso documento no Word, a gente quer que a figura fique exatamente naquele ponto, não é verdade? Então, nesse caso aqui, o ideal seria a gente usar o H, certo? Só que aí eu vou dar uma dica aqui extremamente importante. Veja, já vou começar com a grande dica aqui. O ideal para você mesmo é você colocar o parâmetro exclamação HTB, certo? Por que isso? Porque quando você coloca exclamação HTB, você vai estar especificando para o LaTeX que você quer que a figura fique no melhor local possível, de preferência exatamente onde você está colocando. Mas se não for possível, que é o caso, por exemplo, vamos supor que você quisesse que a figura ficasse aqui nesse parágrafo, no final desse parágrafo aqui, só que a figura não cabe. O que é que ele vai fazer?
vai ter que jogar no início da próxima página. Então ele já vai fazer isso de uma forma automática. E quando você insere muitas figuras, isso pode ficar meio desorganizado. Quando você coloca esse parâmetro exclamação HTB no preâmbulo, ele já vai escolher a melhor posição para jogar todas essas suas figuras, beleza? Então esse é a minha dica, porque eu sempre uso esse parâmetro dessa forma e já evitei muitos problemas que eu estava tendo usando somente o parâmetro H, beleza? Então já vai essa primeira dica aí, pessoal. Vamos seguir então. A segunda linha que ele gerou aqui foi a do centering, que significa que a minha imagem vai ficar centralizada. Eu geralmente utilizo também esse parâmetro centering, então a gente vai pular para a próxima linha, que é a linha do Include Graphics. Esse Include Graphics aqui é um comando que vai nos permitir incluir exatamente a nossa figura. Então é aqui que a gente vai especificar qual é o diretório que a nossa figura está e qual é o tamanho que eu quero inserir a minha figura. Então olha só, nesse Include Graphics ele tem basicamente dois parâmetros. Nesse caso aqui, quando a gente gera automaticamente pelo Overleaf, ele só coloca um parâmetro, que é aquele que fica entre chaves. Veja que ele colocou aqui duas chaves. Entre elas a gente coloca o diretório da nossa imagem, certo? Mas existe um outro parâmetro que a gente coloca antes das chaves, que são dois colchetes também. Esses dois colchetes aqui vão nos permitir especificar qual é a escala da imagem que eu quero inserir, ou qual é a largura dela, qual é a altura. Então, dentro desses colchetes, eu posso, por exemplo, colocar o width, especificando qual vai ser a largura da minha imagem, certo? E aí eu coloco, por exemplo, 5 cm de 5 centímetros. Mas eu posso também colocar a altura, certo? Posso colocar a altura também da minha imagem. Bom, eu particularmente não uso nenhum desses dois parâmetros. O que eu mais uso e o que eu inclusive recomendo para vocês é usar o parâmetro Scale. Esse parâmetro Scale vai redimensionar a sua imagem proporcionalmente e deixar ela na escala que você colocar aqui. E essa escala pode ir de 0 até, sei lá, o valor que você quiser, mas normalmente de 0 a 1, certo? Que é o que vai permitir que a sua imagem não fique distorcida também. Então, por exemplo, se eu colocar Scale 0.5, minha imagem vai ficar com 50% da sua resolução original, do seu tamanho original, dentro desse texto, e ela vai ser reduzida proporcionalmente, certo? Então ela não vai ficar distorcida. Então, eu geralmente utilizo o Scale mesmo. E esse segundo parâmetro aqui, pessoal, vai nos permitir fazer o seguinte, colocar o diretório da nossa imagem, como eu já falei. Então, eu vou baixar uma imagem aqui, vou entrar aqui, sei lá, vou colocar Overleaf Logo, certo? Só para a gente inserir uma imagenzinha aqui qualquer. Vou baixar, por exemplo, essa logo aqui do Overleaf, ó. Então, vou pegar essa logo aqui, vou baixar ela no meu computador. Uma outra forma que eu posso fazer também é copiar esse link aqui. Eu vou até mostrar essa forma, né? Posso copiar esse link aqui. E o que é que eu faço quando eu vou incluir figuras? Aí vai mais uma dica, tá? Nos seus documentos, nos seus projetos aqui no LaTeX, eu recomendo que você crie uma pasta só para jogar suas imagens. Como é que você faz isso? Aqui no Overleaf tem essa opção aqui, ó, New Folder. Se tiver em português vai ser nova pasta. Então você clica aqui e coloca, por exemplo, imagens, beleza? Aí você vem aqui em Create ou em Criar, se tiver em português. Vai aparecer uma pastazinha aqui, imagens. Você clica em cima dessa pasta e vem aqui em Upload, certo? Ou em Enviar. Quando você clicar, ele vai pedir para você selecionar essa imagem aqui do seu computador. Então, por exemplo, se a imagem tivesse aqui, poderia vir aqui em Pictures, por exemplo, colocar essa imagem aqui ou essa outra imagem aqui e jogar dentro do meu documento. Mas nesse caso eu vou te mostrar uma outra forma, certo? Que é pegar de um link externo, a partir de um link externo. Então, veja, eu vim aqui, né, abrir essa imagem numa aba específica, copiei esse link aqui dela, e se eu jogar esse link aqui, ó, veja que automaticamente ele já puxa o nome dessa imagem, mas eu posso renomear, por exemplo, colocar Overleaf Logo, né, underline logo. E aí quando eu colocar aqui Create, pessoal, o que é que ele vai fazer? Ele já vai criar a imagem aqui dentro, overleaflogo.png, que ele importou a partir desse link aqui, ó, esse link que eu joguei lá naquele parâmetro. Então é uma forma prática se você pegar uma imagem que já está na internet, certo? Mas aí você pode selecionar também no computador, como eu mostrei. Então, ó, onde é que essa imagem está dentro desse meu projeto do LaTeX? Está dentro da pasta imagens, então eu vou colocar aqui imagens, imagens, barra, veja que ele já está sugerindo aqui para mim, como só tem essa imagem dentro da pasta imagens, então ele só está sugerindo o Overleaf Logo. Mas se tiverem outras, ele vai listar todas para você, mas à medida que você for digitando, ele vai
né, selecionando aquela que tem aquele nome que você está digitando. Se eu apertar Tab aqui, ele já dá um autocomplete e já joga todo o diretório. Então veja, agora eu estou especificando exatamente qual é a imagem que eu quero incluir. Com esse comandozinho aqui, a imagem já vai aparecer. Vamos compilar para a gente ver o resultado? Ó. Apertei aqui Ctrl S, você pode apertar Ctrl S ou Ctrl Enter para ele compilar, certo? Ou pode vir aqui em Recompile, que ele também vai fazer isso. Veja que a imagem apareceu aqui. Apareceu a imagem e opa, olha só que interessante, apareceu figura 1, caption. Então veja, ele automaticamente já criou aqui uma legenda por causa do próximo comando, né, da próxima linha que a gente vai ver, que é essa linha aqui, ó, /caption. Então essa linha aqui cria uma legenda, só que de acordo com o padrão da ABNT, essa legenda tem que ficar onde? Não é em cima da imagem e não embaixo. Então a gente vai dar um Ctrl X nesse comando. Copiei, né, recortei ele e vou dar um Ctrl V para jogar em cima. Aí aqui eu posso editar e colocar a legenda que eu achar melhor, por exemplo, logo do Overleaf. Opa, faltou um E aqui, logo do Overleaf. E aí eu coloco um ponto no final, que é o que se recomenda sempre no final das legendas das imagens colocar um ponto. Veja que agora eu tenho a legenda, mas ela vai aparecer em cima. Se eu recompilar aqui, eu vou observar exatamente isso. E veja que olha só, veja aqui, ó, apareceu aqui figura 1, logo do Overleaf. Se tivesse mais de uma imagem, essa imagem aqui seria figura 2, o LaTeX faz isso automaticamente. Vai colocar figura 2, figura 3, figura 4 e assim sucessivamente. E aqui apareceu o logo do Overleaf. Veja que essa imagem está desse tamanho porque eu coloquei o Scale 0.5, mas se eu colocar 0.7, a imagem já vai ficar maior, certo? E é isso que eu vou fazer aqui, ó, vou colocar 0.7. Quando eu recompilar, você vai observar aqui ao lado que a imagem vai aumentar de tamanho. Veja que foi exatamente isso que aconteceu, beleza? Bom pessoal, agora a gente vai para o último parâmetro para a gente encerrar, certo? Na verdade ainda tem um outro, né? Um outro que é muito importante que eu comentei que ia falar para vocês, que é inserir fontes, na verdade. Então como é que a gente pode fazer para inserir a fonte da figura? Normalmente eu faço assim, no LaTeX não existe um comando direto para você inserir a fonte. Então eu coloco assim, depois do Include Graphics, eu dou 2 contrabarras para dar uma quebra de linha, dou um Enter, certo? E aí eu abro 2 chaves e coloco fonte 2 pontos. E aqui eu vou colocar a fonte, de onde foi que eu tirei essa imagem. Vamos supor que tenha sido de autoria minha. Aí eu poderia colocar elaborada pelo autor. Quando você está criando os seus relatórios, você geralmente cria uns gráficos. Então você pode colocar elaborada pelo autor a partir do software tal, sei lá, MATLAB, enfim. Tem vários softwares aí, o Excel, que geram gráficos, né? Bom, mas veja, isso aqui vai ficar com a fonte um pouco grande, o tamanho da letra vai ficar um pouco grande. E a gente sabe que fonte de imagens normalmente tem um tamanho de letra menor. Para você colocar um tamanho de letra menor, foi por isso que eu coloquei essas chaves aqui, para especificar que esse tamanho de letra vai ser somente para esse parágrafozinho, que é a fonte da imagem, vai ser o tamanho de uma fonte de nota de rodapé. Então se eu colocar aqui, ó, footnote size, existe esse comandozinho no LaTeX, eu estou dizendo que o tamanho dessa letra vai ser o tamanho de uma nota de rodapé. Então quando eu compilar aqui, você vai observar isso aqui. Olha só, quando a gente analisa o resultado, a gente percebe que aqui é o tamanho da fonte normal, né, dessa legenda, e veja que o tamanho da fonte da imagem, é meio redundante, mas é isso mesmo, ela é um pouco menor. E aí sim a gente atende o padrão da ABNT, beleza? Então veja, a legenda da figura em cima e a fonte embaixo. O último parâmetro é esse label. O que é que esse label significa? Esse label é a etiqueta da imagem. É a forma como você vai referenciar a imagem no seu texto. Quando você está falando aí de labels de figuras, eu sempre recomendo que você realmente comece o label da figura com fig 2 pontos, porque aí você cria tipo como se fosse uma chave para que todo fig 2 pontos seja um label de uma figura. Aí depois você coloca o nome do label que você quer dar para aquela figura. Nesse caso aqui, eu coloquei o LaTeX gera, o Overleaf no caso, gera automaticamente my label, mas eu vou colocar Overleaf, né, uma coisa que seja mais próxima dessa imagem que eu coloquei, que é Overleaf logo no caso aqui, certo? Então, como é que a gente pode fazer para agora chamar essa imagem? Só para você ver uma demonstração de como isso funciona no LaTeX. No LaTeX você não coloca, por exemplo, ó, a figura, vou criar um parágrafo solto, certo? A figura, vou colocar a figura com letra maiúscula, né?
a figura 1 ilustra a logo do overleaf. 2 pontos, por exemplo. Então, quando você faz isso, beleza, vai ficar legal, vai ficar bem bonito, inclusive. Olha só, vou até abrir aqui para você ver melhor. Observe que ficou aqui, a figura 1 ilustra a logo do overleaf. E realmente, né, a figura 1 aqui, beleza. Só que no LaTeX, assim como no Word, né, isso não funciona. No Word, o que acontece? Quando você coloca a figura 1 ilustra, mas você insere uma figura acima daquela, aquela figura passa a ser a figura 2. E aí pronto, todo o seu trabalho, né, tá... Enfim, tem uma galera que dá um jeito nisso aí. Mas no LaTeX, para você dar um jeito nisso, é muito mais simples porque já é nativo dele. Então você pode vir aqui, ó, e colocar a figura. Aí como é que a gente faz? Dá um espaço, coloca /ref e aí você vai referenciar aquela figura com base no label que você deu a ela, na etiqueta, que é o que? Já tá aqui, ó, fig overleaf logo. Quando eu aperto Enter, ele já completa para mim. Veja, quando eu compilar de novo, você vai perceber que não vai mudar nada. Vai continuar aparecendo a figura 1, olha só. A figura 1 ilustra a logo do overleaf. Mas o que é que vai acontecer? Se essa figura aqui não for mais a figura 1, for a figura 2 ou a figura 10, se eu inserir várias figuras acima dela, aqui no meu texto vai continuar aparecendo o mesmo número que está aparecendo aqui na legenda da minha figura. Olha que legal. Significa que não importa a alteração que você faça, ou a alteração que ocorra no número da figura, ela sempre vai manter o mesmo número lá no texto, nos textos que você criou, que está fazendo referência àquela figura. Não é legal isso? Bom, pessoal, então a gente aqui abrangeu tudo que se refere a como inserir uma imagem simples no LaTeX, usando os padrões de ABNT. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, isso vai me ajudar muito. Não esquece de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, porque daqui a pouco, nos próximos vídeos aí, vou trazer para você formas de você, por exemplo, inserir mais de uma figura lado a lado, né? Que é o que muitas vezes a gente também gosta de fazer, colocar várias figuras, 3 figuras, uma ao lado da outra ou 2. Como é que você pode fazer para citar ou para fazer citações do trabalho que você está utilizando como base, né? Como é que você pode fazer citações de referências de artigos dentro do seu projeto em LaTeX. E aí você pode, por exemplo, colocar aqui qual é a fonte de onde você tirou. Então você coloca o nome do trabalho de onde você tirou essa figura. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, então se inscreve no canal porque aí você vai acompanhar tudo isso, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!